16 de março de 2018. Com 2 de Sacha e com um golaço do jovem Rodrigo, o Santos supera Nacional do Uruguai e assume segundo lugar no grupo 6 da Libertadores. No Corinthians, Cássio e Jadson aparecem no gramado, participam do treinamento, mas seguem como dúvidas para o duelo de domingo contra o Bragantino pelas quartas de final do Paulistão. Apesar de ter os melhores números do campeonato, o Palmeiras não quer ser chamado de favorito à conquista do título paulista. Visto de trabalho em dia, documentação ok. E começa hoje, de fato, a caminhada de Diego Aguirre no comando técnico do São Paulo, que apresentou nesta tarde um novo lateral direito. E ainda a preparação de Vera Cruz e Catanduva para a partida deste domingo. Olá, boa noite! O Santos teve mais problemas do que imaginava no primeiro jogo em casa pela Libertadores. Contra o Nacional do Uruguai, o Peixe se complicou na partida após a expulsão de Gabigol, mas contou com a estrela de Eduardo Sacha e do jovem Rodrigo, de apenas 17 anos, para superar os uruguaios. Osmar Garrafa nos conta como foi essa história desse jogo. Enquanto o Nacional dava sinais de que queria transformar o jogo numa guerra, o Santos demonstrava que queria mesmo era a vitória. E não demorou muito para o Peixe abrir o placar. Aos 19, Eduardo Sacha fez Santos 1-0. No final do primeiro tempo, Gabigol, que já tinha tomado um amarelo, levou o segundo e foi expulso. Eu fico triste pelo critério do juiz, que algumas jogadas foi bem mais fortes. Ele acabou não dando o cartão. Mas como eu falei, eu poderia ter evitado, eu errei, prejudiquei o time, pedi desculpa e não vai acontecer mais. O Gabriel, ele pediu desculpa para todo o grupo, mas é lógico que você, como educador, você tem que rever as coisas. Essas coisas nós estamos revendo e está sendo feita, mas eu me preservo, né, de falar, são situações internas. Faz parte da nossa vida, fica de aprendizado, tenho certeza que quando ele voltar de suspensão, ele vai nos ajudar bastante nessa competição e nas outras competições da temporada. Com 1 a menos em campo, o segundo tempo se desenhava sofrido para o Peixe. Mas logo no início da segunda etapa, veio o segundo gol santista. Em bela jogada, o jovem Rodrigo ampliou. Santos, 2-0. Feliz, é a realização de um sonho. Assim como eu falei, saindo do campo, a cada dia eu venho realizando um sonho, a cada jogo. E em relação à escola, acho que os professores vão me entender, né? Porque eu faltei hoje. O que eu faço quando a gente começa toda a minha preleção? Fala aí, conta pra eles. Toda a preleção nossa tem um tema, né? Antes da partida. E sempre esse tema é só palavra difícil. E ele pergunta logo pra quem? Pra mim. Sempre. É nos treinamentos, é qualquer coisa de matemática, esse tema ele tem que perguntar sempre pra mim. Aí pro grupo tirar sarro de mim, né? Sempre assim. Papai Jair, mas é traíra demais. Mesmo com 1 a menos, o Santos poderia ter ampliado. Por Gomes sofreu pênalti. Ele mesmo bateu, mas o goleiro uruguaio por 2 vezes evitou o que seria o terceiro gol santista. O Nacional até esboçou uma reação. Aos 37, Christian Oliva descontou. Mas nem deu tempo de comemorar. Na saída de bola, Eduardo Sacha fez o terceiro. Final, Santos 3, Nacional 1. Com esse resultado, o Santos somou 3 pontos e pulou para a segunda colocação no grupo 6 da Copa Libertadores da América. Agora é virar a chavinha e pensar no Campeonato Paulista fase de mata-mata. No próximo domingo, o Peixe vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. A preocupação é o pouco tempo para descanso. Volto a falar na palavra planejamento. Por isso que nós poupamos nos últimos 2 jogos o nosso time por esse período curto que a gente já sabia que queríamos enfrentar. E volto a falar no planejamento. Por conta desse planejamento, nós conseguimos correr com um jogador a menos e ainda criar mais chances do que o nosso adversário. Porque nós estávamos descansados, tivemos uma semana muito boa de trabalho. E isso para um treinador não tem preço. O Santos mostrou que pode ser o Santos ofensivo, o Santos que propõe, que quer a posse, mas que pode ter essa obediência tática, né? E essa entrega, essa competitividade que é tão famosa na Libertadores.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, sem dúvida alguma, por circunstâncias, foi um ótimo resultado. O Santos acabou surpreendendo. Mas quando você perde um jogador expulso de uma maneira tão, sabe, tão infantil, tão imatura, tem algumas coisas, tudo bem, o Gabriel pediu desculpas, ok. Mas, mesmo assim, tem que dar uma bronca, tá certo, o Jair Ventura? Tem que educar. Poxa vida, não se faz isso, é de uma imaturidade muito grande. O Gabriel é bom jogador? É, ponto. Bom jogador, simples assim, mas não é o dono do mundo. Então, já passou da hora do Gabigol aprender, sabe? Ficou um tempo fora, fez 2 gols em 2 anos, teve poucas chances, voltou, aí bastaram alguns jogos, né? Já marcou mais gols em 3 partidas do que em 2 anos, para daí já se perder um pouco, né? Tem que ter a cabeça no lugar, baixar a bola, ter noção de conjunto, sabe? Entender que ele é mais uma peça. Não adianta fazer essa posezinha, não entendi o que aconteceu, ele sabe muito bem o que aconteceu. Um jogador numa Libertadores da América que já tem cartão amarelo não pode fazer o que ele fez. Então pedir desculpas é o mínimo. Ok, se desculpa, mas é o mínimo. E se não fosse o Rodrigo, sabe, fazer esse golaço aí, talvez as coisas se complicassem para o Santos, né? O Santos tem tido muita felicidade na revelação de novos talentos e o Rodrigo é mais um caso desse, um jovem com menos de 18 anos que já está, né, no caminho, um caminho muito promissor. Então foi uma boa vitória, apesar do Gabigol. Chico. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Paulinha, boa noite a todos vocês. Eu já vi o jogo e acho que é o seguinte, o goleiro uruguaio deveria ganhar um bicho também, né? Porque ele falhou em 2 gols. Ele falhou no primeiro gol do Sacha de cabeça, a bola estava na mão dele, a bola passou entre os braços. E você acha que ele falhou também no gol do Rodrigo? E falhou no gol do Rodrigo. Falhou no gol do Rodrigo, mas assim, escandalosamente. Depois ele pegou um pênalti, deu uma compensada, mas aí já era, né? Os 2 gols do Sacha e do Rodrigo, o primeiro e o segundo, pelo amor de Deus, cara, isso é um goleiro que disputa a Copa Libertadores da América, não pode tomar. E o Uruguai veio firme para jogar, veio para dar pegada mesmo. Olha aí, falhou, o Beck também falhou, dá um carrinho no cara, né? Não deixa ele passar. Não deixa ele entrar na área. Ele é muito rápido. Ele foi rápido, mas o goleiro falhou. Ali era a bola para ele fechar o ângulo e sair com ela. Você lembra um gol do Adriano contra o Atlético Mineiro, jogando pelo Corinthians? Passe do Sheik? Sim, foi fundamental para o Corinthians ganhar o título. Foi fundamental, então foi um gol parecido. E todo mundo naquela lá naquela época dizia, mas o goleiro falhou. O goleiro do Atlético falhou. Ué, então aí o que foi? Foi falha. Então se você tira esses 2 gols, que foram falha do goleiro, o cara pegou um pênalti, era para ser 1-1. Né? Então você vê como a irresponsabilidade do Gabigol complicou. É que deu tudo certo e esse Sacha tá... eu falei aqui que o Sacha, a melhor coisa que ele podia fazer na vida dele foi ter saído daquela porcaria do Internacional de Porto Alegre e vir para o Santos, que lá os caras estavam boicotando o futebol dele. Mas ele encaixou que nem uma luva no ataque do Santos. Hoje, ele é o principal atacante do Santos. Não é nem o Gabigol, é ele. É todas as jogadas, ele vem para o meio campo, ele ajuda o meio campo, ele vai para frente, cai pela direita, cai pela esquerda, ele é um ponta de lança perigosíssimo. Está sendo muito bem usado pelo Jair Ventura. Então, tem isso, né? Então, ontem quem ganhou o jogo foi, né, 2 caras. É o goleiro que falhou, o goleiro adversário que merecia o bicho, né? O Santos tiver mandar em dólar para ele, já que é o cara do Uruguai. E o nosso querido Sacha, que está jogando um bolão. Agora, esse gol do menino foi um gol legal, tal, mas, sabe... Pelo amor de Deus, até eu pegava essa bola. Desculpa. Eu com a minha barriga e tudo, encostava na trave e a bola não entrava nem a pau. Ia dar uma ajudadinha, né? Eu também ia ter em vantagem, né? Um espaço maior. Um espaço maior e tal. Para fechar o ângulo. Pô, vê se sei lá, vamos dizer aí, se o próprio Vanderlei toma um gol desse. Se bem que ele, contra a Ponte Preta, ele tomou um golzinho parecido, né? Feinho também. Mas falhou. Mas era começo de temporada, agora não, agora está né? Isso aí não pode, um goleiro profissional não pode tomar um gol desse aí, ó.
Mas nunca. Eu nem saía do gol, ficava lá. A bola vinha na minha mão. Quer dizer, não precisava nem ter saído do gol lá. O que ele foi fazer ali, goleiro? E deu canto pro cara. A bola passou no meio das pernas. Passou por debaixo das canetas? É, debaixo das pernas. Fecha a perna, coração. Agora, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouco como os clubes paulistas estão se preparando para a fase decisiva do estadual. Mas já convidamos a vocês a participarem da nossa enquete. Teremos alguma zebra nas quartas de final do Paulistão? Sim ou não? Dê a sua participação votando lá no site gazetesportiva.com. Eu tô curiosa com o que vocês acham. Eu não creio em nenhuma zebra. Nenhuma zebra? Não, nada. Grandes com céu de brigadeiro. Olha, sempre tem zebra, viu? É? Sempre. Não creio, não. Tá aí provado nos últimos anos. Você vai falar que o Novo Horizontino vai ganhar do Palmeiras? Eu não sei. Eu só pra saber. Eu vou dizer que sempre tem zebra. Zebra é um negócio que sempre acontece, né? E vai ter onde? Em São Caetano, em Novo Horizonte, no Pacaembu ou em Ribeirão Preto? Eu não sei. Mas que vai ter zebra, vai. Pero que lo ai. Mais 2 jogos movimentaram a Copa Libertadores nessa quinta. O Independiente da Argentina bateu o Milionário jogando em casa. Outro mandante que se deu bem foi o The Strongest da Bolívia, que passou pelo Peñarol. Copa do Brasil, 5 jogos encerraram a terceira fase da competição nesta quinta. A Ponte Preta do Flávio Prado passou pelo Sampaio Corrêa nos pênaltis em pleno Castelão e o Ferroviário do Ceará avançou ao bater o Vila Nova por 1-0 no Serra Dourada. Acompanhe os gols dos outros jogos. O Vitória conseguiu reverter a derrota por 1-0 sofrida para o Bragantino no jogo de ida. Neilton, em noite inspirada, marcou 3 vezes e garantiu a classificação do time baiano à quarta fase da Copa do Brasil. Ceará e Atlético Paranaense se enfrentaram no Castelão e o Furacão fez 1-0 com Guilherme. De cabeça, Felipe Azevedo empatou o jogo e igualou o placar da partida de ida. O jeito foi decidir a vaga nos pênaltis. E já nas cobranças alternadas, Wesley parou na defesa do goleiro Santos. Do outro lado, Pavês colocou lá dentro e definiu a classificação do Atlético Paranaense, 6-5. O Fluminense voltou a ser derrotado pelo Avaí e se despediu da Copa do Brasil. Lourenço usou a cabeça para garantir a vaga dos catarinenses na sequência do torneio. 1-0 e só. Aí, Chico, diga. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou impressionado com a campanha do Ferroviário, do Ferrinho. Né? O Ferrinho está indo, já está na quarta fase. E eu vou te contar uma coisa, eu conheci o investidor que levantou esse clube, que foi o Newton, né? O Newton levantou esse clube, fez esse clube, investiu, fez o futebol virar empresa, né? E aí o Ferrinho desinvestou. O Newton Ramos. Então, um grande abraço ao Newton Ramos aí, parabéns, porque o trabalho foi de base, né? E o Fluminense? Pois é. O que você tem a dizer? Que fiasco, né? Fiascaço, né? Fiascaço. Agora, e o Atlético Paranaense também com o Diniz? Né? Camacho jogou segundo tempo ontem. Ainda não é aquele futebol brilhante que a gente viu no Audax. Mas não sei, acho promissor também esse Atlético Paranaense sob o comando do Fernando Diniz. Se derem tempo para ele lá, acho que a coisa vai engrenar. Tá com saudade do Camacho? Não. Nenhum. Então vamos de futebol europeu. Em sorteio realizado esta manhã, a UEFA definiu os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. E olha, só tem jogão. Dá uma olhada. Estão definidos os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em evento realizado em Sion, na Suíça, o ídolo ucraniano Shevchenko mexeu as bolinhas para definir o futuro das 8 melhores equipes do velho continente. Os confrontos de ida acontecerão nos dias 3 e 4 de abril e os de volta nos dias 10 e 11 do mesmo mês. O pentacampeão Barcelona terá pela frente a Roma. A maior surpresa do torneio, o Sevilha, encara o Bayern de Munique. Já a Juventus enfrenta o multicampeão Real Madrid. E por último, o duelo inglês. O Manchester City, de Pep Guardiola, mede forças contra o Liverpool. Considerado por muitos o duelo mais equilibrado das quartas de final, Real e Juventus voltam a se encontrar após o título merengue sobre os italianos da edição passada. O clima é de muito respeito entre os dirigentes das duas equipes. Será muito difícil. O Real Madrid é o favorito para ganhar a Liga dos Campeões.
mas é claro que nós iremos dificultar as coisas para eles. Será muito complicado. Todos nos conhecemos bem. Jogamos a final no ano passado e teremos de dar nosso melhor para avançar na competição. A Juve jogou contra o bom time do Tottenham nas oitavas. E apesar disso, eles foram capazes de reverter todas as dificuldades e se classificar para as quartas de final. Isso diz muito sobre a mentalidade vencedora e a personalidade do grupo. Ó, Chico, teoricamente, né? Real Madrid, City, Barcelona e Bayern são favoritos. Mas, na prática, favorito mesmo eu acho o Barcelona no confronto com a Roma e o Bayern no confronto contra o Sevilha, que é uma surpresa, tal, mas para mim Bayern e Barcelona têm, digamos, favoritismos incontestáveis, né? Agora, Real Madrid e Juventus é jogo de tradição, é clássico, entendeu? Que vai dar Real Madrid disparado. Disparado? Disparado. Não consigo ver assim essa facilidade, não. Pode esquecer, Real Madrid disparado também. O duro disso aí, olha, para você ver como o futebol, na prática, a teoria, outro já diria Joomir Betten, né? Pai do Mauro Betten, que já faleceu, felizmente, que era uma cabeça. Veja bem, o que se puxa o saco do futebol inglês é uma grandeza. E nós vamos ter aí, com certeza, dois espanhóis na final. Um alemão, nas semifinais. Um alemão. E um inglês que não vai ter jeito E mesmo. um inglês. Então, onde que está a superioridade do futebol inglês em relação aos outros? Ela não existe. Então, porque tanto é verdade que o Liverpool e o Manchester, coincidentemente, se pegam e aí, se anulam. E quem será dos ingleses? Então, é isso que eu ia falar. Esse então, que é o problema. O City, para mim, né, é o time que está jogando futebol mais bonito. Mas aí, encara um time cascudo, sabe, copeiro, tem uma tradição, tem uma história. E os próprios confrontos entre os dois treinadores, né, o Klopp de um lado e o Guardiola de outro. O Guardiola sempre se dá mal. Pois é. Acho que chegamos a falar que uma vez, estava aí o Flávio comentou justamente isso, o maior temor do Guardiola era cruzar com o Liverpool, que aí sim, de repente, poderia ter problemas de fato. Então, eu já também não considero o City tão favorito contra o Liverpool, não, sabe? É a mesma coisa você ter aqui, não estou falando em tradição, estou falando agora em rivalidade. Sabe, um Corinthians e Palmeiras, é uma coisa que muitas vezes esse favoritismo se dilui por causa justamente dessa rivalidade. Isso é tudo desculpa, né? Porque estão cantando prós e versos tal de Guardiola. Não, mas o Guardiola é o melhor mesmo. Não, porque o Guardiola isso, o Guardiola aquilo, enquanto que o nosso querido Fábio Carille faz miséria aqui e não tem time. Quem tem lá no Corinthians? Tem o Sheik fazendo gol. Quer dizer, então, mas o Guardiola não. O Guardiola tem o Gabriel Jesus, né? O menino Jesus joga no ataque dele, né? E tem lá o genro do Maradona. Mas esse Jesus não faz milagres. Não, faz. Que tem de palmeirense chorando porque ele foi para lá até hoje. Então, sabe? Então, eu quero ver. Agora eu quero ver quem. Deixa eu só te perguntar, você está comparando o Carille com o Guardiola, é isso? Não estou comparando o Carille com o Guardiola. Estou dizendo o seguinte, enquanto um lá tem 1 bilhão e 500 milhões de libras esterlinas para gastar em contratação, o Carille não tem nem centroavante. Entendi. E está tirando água de pedra do Corinthians. Mas o mal valorizado é o Guardiola, não é o Carille. Eu penso ao contrário. Eu dou muito mais valor a um trabalho que o Carille faz aqui no Corinthians, que é tirar leite de pedra, do que o Guardiola com aquela constelação ao seu bel prazer. Aí até Joe. Sim, hoje estão bem no espanhol, hein? Ontem aconteceram os jogos de volta das oitavas de final da Liga da Europa. Leipzig, CSKA Moscou, Olympique de Marselha, Sporting e Salzburg estão entre os classificados. Então veja quem mais avançou à próxima fase da competição.
Mas essa partida aí do Atlético de Madrid acabou causando dor de cabeça para o nosso técnico da seleção brasileira, Tite. Já no segundo tempo do duelo, Felipe Luiz levou um chute e acabou sofrendo uma fratura na fíbula da perna esquerda. Nessa sexta, o lateral já passou por uma cirurgia, onde foi colocada uma placa para que as duas partes da fíbula fossem unidas mecanicamente. Com isso, é certo que o Felipe Luiz não poderá atuar nos amistosos contra a Rússia e a Alemanha daqui 2 semanas. O prazo para recuperação é de aproximadamente 8 semanas, ou seja, cerca de 1 mês antes da Copa, 2 meses antes da Copa do Mundo, para o segundo lugar. Tite convocou o lateral Alex Sandro, que vem se destacando pela Juventus da Itália. E Então, mais uma contusão, né? Vai chegando a Copa do Mundo e as situações acontecem. O Alexandre tem nova chance, o Tite já conhece também, já o convocou, tudo mais. Fatalidade com o Felipe Luiz. Talvez o tempo seja até um pouquinho maior, né? Mas é uma situação muito parecida com a do Neymar. Não em termos de contusão, obviamente, né? De recuperação, tempo de recuperação. Mas ainda me parece a do Felipe Luiz mais séria, mais grave. De qualquer forma, que ele possa recuperar rapidamente. Para o jogador isso é muito ruim. Muito. Porque não é só a contusão, é o efeito psicológico que isso traz. Copa do Mundo é o sonho de qualquer atleta. Nossa, então, de repente, você está à beira de uma Copa do Mundo e recebe a notícia de uma contusão, você que está entre os nomes mais cotados, está sempre fazendo parte de um grupo de seleção brasileira, então que ele possa recuperar o mais rápido possível e manter a mente serena. Se bem que eu acho o seguinte, lateral esquerdo também, né, a gente não está tão mal servido assim. Não, o Marcelo vai ser titular, isso não se Marcelo vai discute. ser titular, mas é mais pelo lado humano mesmo de um atleta que está... Mas eu sabe que uma coisa, eu sempre achei esse Felipe Luiz fraquinho e magrinho, né? Parece que se bater um vento ele quebra, né? Sabe? Aquele bambu que dobra, mas não quebra. Isso aí não, esse dobra e quebra. Então, é verdade que se machucou. E jogando no futebol europeu, que é um futebol de pegada, né? Não vem dizer para mim que lá os caras alisam, porque não alisam, né? Mas, enfim, coitado, né? Deu azar de novo, né? Nossa, que azar. E olha só, a FIFA confirmou nessa tarde que o VAR, a sigla em inglês para árbitro de vídeo, estará presente na Copa da Rússia. A tecnologia tinha sido aprovada anteriormente, no começo de março, como uma nova regra do futebol. Mas agora foi regulamentada pelo Conselho da FIFA já para este Mundial. O presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, declarou estar contente com a decisão histórica, visto que será a primeira Copa com o auxílio da nova tecnologia. Infantino ainda usou dados estatísticos para defender a utilização do VAR. Segundo ele, sem a tecnologia, o árbitro comete um erro grave a cada 3 jogos, enquanto que com o uso, um erro importante só acontece a cada 19 jogos. E aí, meninos, vocês gostaram da decisão? Sim, sem Não tem nem o que discutir, né? Para mim não, vou na contramão daqueles que acham, se tiver isso no futebol fica chato, acaba polêmica. Acaba polêmica coisa nenhuma. Você começa a fazer um pouco mais de justiça. Existem erros históricos na Copa do Mundo. La mano de Dios, né, do Maradona. Nossa, imagina. Inglaterra e a Alemanha, que a bola não entrou. Inglaterra e a Alemanha que a bola não entrou, né, 2 vezes. 2 vezes. Né, uma em 2010, outra em 66. Em 66, o título mundial que a Inglaterra ganhou foi com um gol que não aconteceu, né? E tudo bem, a Argentina ganhou aquele jogo da Inglaterra por 2-0, mas aquela mano de Deus também poderia, poderia ter sido impugnado, quer dizer, então... O Maradona, né, que subiu por trás, fez o gol com a bola. Não precisa nem falar só em Copa do Mundo, lembra que a França eliminou a Irlanda quando o Henry ajeitou com a mão? Henry ajeitou com a mão e passou. Quer dizer, então, são erros que vão para a história e que não são legais para o futebol, né? Então você tem uma maneira de minimizar isso. Então, bom se acostumando. Aqui o hábito, quando quer o hábito de vídeo, né? Faz assim, ó. É isso aí. É para quando tá pedindo. Acabou? Já me acostumei. Entenderam? Entendi. Faz só mais uma vez, porque eu acho que eu não entendi muito bem. Tá. Muito obrigada. Agora sim. Domingão, a partir das 10 para as 3 da tarde, tem Liga de Basquete Feminino na tela da TV Gazeta. O Vera Cruz Campinas recebe o Catanduva. Então vamos acompanhar como foi a preparação das duas equipes para esse confronto.
O Veracruz Campinas tem 9 vitórias em 9 jogos, uma campanha invicta na Liga de Basquete Feminino. O nosso time tem uma mistura de jogadoras novas que tem ajudado bastante, tem jogadoras mais experientes que estão acostumadas a disputar a final, ganhar títulos nacionais. Então, acho que essa mistura vem dando certo. O Vendra sabe explorar muito bem o potencial de cada uma e deu uma mistura que realmente está dando bom resultado. Todas as meninas, mesmo quem vem do banco, entra motivada e entra dando o melhor e não deixa o ritmo de jogo cair. Quando nós montamos a equipe, a gente já estava com a intenção de chegar entre os primeiros. E não é diferente. Eu acho que a equipe tem potencial para chegar entre os primeiros. Se vai ser campeão ou não é outra conversa, mas que nós vamos dar muito trabalho e brigar muito por esse título, nós vamos. Já o Catanduva tem 8 derrotas em 8 jogos. A principal característica do nosso time é um time que nunca desiste, independente do placar ou não, ou a posição que a gente se encontra hoje no campeonato. A gente quer fazer um bom segundo turno e quem sabe acabar surpreendendo e ir em luta na nossa classificação, que eu acredito que nada esteja perdido. O confronto com o Veracruz Campinas é um confronto difícil, são meninas bem treinadas, experientes, estão invictas no campeonato, mas se a minha equipe conseguir fazer o que a gente treinou e organizou para esse jogo, poderemos com certeza ter um resultado muito bom no final do jogo. É o duelo de opostos, o líder contra o lanterna. Veracruz e Catanduva se enfrentam neste domingo às 3 da tarde com transmissão oficial da TV Gazeta em Campinas, sem qualquer discurso de favoritismo. A gente tem que, lógico, tem consciência da nossa qualidade como time, mas sobretudo a gente tem que ter muito pé no chão, porque é só o começo do segundo turno. A gente sabe da motivação dos outros times de tirar a invencibilidade da gente, então é muito importante que o nosso time entre concentrado e realmente, como eu já tinha falado, muito pé no chão, que ainda tem muita estrada pela frente. Quando a equipe está invicta e vem jogando bem, todo mundo coloca como favorita. Nós estamos com o pé bem no chão. A gente não leva isso para a quadra, não. A gente respeita o adversário, seja ele qual for, e procura fazer o melhor dentro da quadra. E deixa esse favoritismo para o torcedor comentar que é legal, para a própria mídia, é interessante isso. Faz parte do contexto, mas a gente está com o pé no chão. Pés no chão sim, mas o favoritismo ele realmente é incontestável. Mas vai poder conferir isso, claro, ao vivo aqui na Gazeta. Domingo o convite está feito, eu vou estar aqui, a Janete também, a LBF na Gazeta, mais uma transmissão para você ao vivo em todos os detalhes. Vem com a gente então domingo? O jogo começa às 3, mas a gente entra sempre um pouquinho antes, umas 10 para as 3, para fazer ali aquela espera esperta, né? O esquenta para o jogo ao vivo. Só não tem as biritas, claro. E parabéns para a nossa repórter, a Giovana, né? Que na verdade é a mulher do Marcelo, né? Gente, o Marcelo. Parabéns, hein, Giovana? Foi muito bem, grande Giovana. Abraço, Marcelo. Muito bom, abraço para o Marcelo. E também no domingo tem Mesa Redonda Futebol Debate a partir das 9 da noite. Muito debate e análise sobre as quartas de final do Paulistão. Estarão em nossos estúdios Zé Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei, e o cantor são paulino Nazi, da Banda Ira. É imperdível, né? Imperdível. Imperdível, estarei aqui com vocês. Isso que eu ia perguntar. Estarei. É seu domingo, então. Hein? É meu domingo. Grande, Paulinho. Agora, no Corinthians, o foco deveria ser o confronto deste final de semana contra o Bragantino pelas quartas de final do Paulistão. Mas o principal assunto do dia no CT Joaquim Grava foi a desistência da contratação do lateral Zeca. Jonas Campos traz as informações. O treinamento de goleiros começou e nada de Cássio no gramado. Minutos depois ele aparece, com os devidos cuidados no quadril. O goleiro que levou uma pancada na partida contra o Deportivo Lara ainda é dúvida para enfrentar o Bragantino domingo no Pacaembu. Presença incerta também é a do meia Jadson, poupado na Libertadores por conta de um incômodo na coxa direita. Pelo segundo dia consecutivo ele treinou normalmente, mas ainda não está 100%. Se vai ou não para o jogo depende de outra pessoa. Depende muito do Carille. O que ele vai pretender para esse jogo. Então, você vai... Até agora ele não falou comigo ainda, mas estou treinando, estou me preparando para estar disponível aí para ajudar a equipe.
Jadson corre contra o tempo para se recuperar, mas caminha lado a lado com a concorrência. Vou tentar me recuperar o mais rápido possível. Estou torcendo para o Sheik, um cara que eu gosto muito. E para todos também, Luca, quem tiver para entrar, Casim, se estiver ajudando a equipe conseguindo as vitórias, sei que é importante para todo mundo. Nem começou o mata-mata e já tem polêmica antes da bola rolar. Isso porque o Bragantino vendeu o mando de campo da primeira partida das quartas de final, que será realizada no Pacaembu. Com isso, o Timão terá a suposta vantagem de jogar 2 vezes aqui na capital paulista. Primeiro no Paulo Machado de Carvalho e depois na Arena de Itaquera. Seria mesmo uma vantagem? Eu acho que não, né? Acho que isso aí é muito chororô, às vezes o pessoal tem. No ano passado, uma equipe jogou 2 vezes no mesmo estádio e ninguém falou nada, então... Quem foi? Acho que foi o São Paulo, né? Jogou 2 vezes em casa, não sei contra quem que foi, Fluminense, e não teve nenhuma discussão. Acho que nesse jogo aí, eu acho que é um direito do Bragantino jogar aqui em São Paulo, seja por renda, qual for o motivo deles, eles vão jogar, entrar para tentar ganhar da gente. No fim da entrevista, o camisa 10 ainda chegou a falar que deu boas-vindas ao lateral Zeca, jogador que estava apalavrado com o Corinthians. Eu só cumprimentei, né? Eu cheguei ali, ele estava fazendo trabalho, cumprimentei, dei um abraço nele ali, dei as boas-vindas e torcer para que resolva logo isso. E um pouco mais tarde, a novela Zeca ganhou um desfecho inesperado por aqui. Em nota oficial, o Corinthians afirmou que encerra a negociação com o jogador, alegando que o departamento jurídico do clube, após analisar o caso, não teve garantias suficientes para a realização do contrato. Após obter uma liminar na justiça, Zeca conseguiu se desvincular do Santos e chegou a realizar exames médicos no Corinthians. O Timão até publicou uma brincadeira nas redes sociais sobre a provável vinda do jogador. O Peixe respondeu, deixando brechas de que a situação ainda poderia ter reviravoltas e prejuízos milionários ao rival. Por conta de uma audiência que ainda vai definir se o término do contrato de Zeca com o Santos é válido ou não, o clube de Itaquera recuou. As divergências dos últimos dias falaram mais alto e impediram o acerto entre o lateral e o Corinthians. E o Santos não perdeu a chance de provocar o rival, publicando o vídeo de um homem descendo a rodovia dos imigrantes em um carrinho de supermercado. Eu perdi ali quem fez o lance do... Foi uma provocação, mas eu... Agora, não entendi nada. Pareceu um fantasma. Vai ver que é o Zeca. O Zeca. Agora, o Corinthians também está se especializando, hein? Alex Teixeira não vem, né? Ficou todo mundo, né? A expectativa fechou. Vai ser anunciado Alex Teixeira. Recuo. Os dirigentes chineses voltaram atrás. Aí o Zeca. Bom, reforço foi campeão olímpico, seleção brasileira, tal. Não vem mais. Mas entendo o recuo do Corinthians, talvez, né, havia baseado no que aconteceu com o Palmeiras, que estava indo tudo bem com o Scarpa. Aliás, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O Scarpa não é mais jogador do Palmeiras. Oficialmente não é mais jogador do Palmeiras, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. E aí você vê, o Corinthians talvez percebendo que poderia acontecer o mesmo com o Zeca, né? E também essa questão, vamos botar no contrato que o jogador se responsabiliza pela multa. Há quem diga que isso não é verdade, mesmo estando no contrato, né? Fere a Lei Pelé. O clube é responsável pelos valores da contratação. Então é solidário. Então não tem como tirar o corpo fora, né? Então o Corinthians vai ter que esperar terminar essa briga na justiça entre Zeca e Santos para poder se pronunciar, né? Ou, de repente, abrir mão de vez do atleta. E ontem eu conversei... E veja só, acabou a negociação, mas não acabou o interesse. Certo. Isso aí vai ter que ficar congelado até resolver o problema. Até resolver o problema. Paciência. Agora, eu acho injusto deixar um jogador fora do time, como nós vamos falar daqui a pouco que aconteceu com o Scarpa, que está acontecendo com o Zeca em relação ao Santos e o Scarpa em relação ao Fluminense. Eu acho isso injusto. É você ser impedido de trabalhar. Se o cara, como que você vai impedir alguém de trabalhar? Se o cara quer trabalhar, mas né? Se você está sob contrato, Chico... mas eu acho meio esquisito. Entendeu? Mas, enfim, é o tal negócio.
Eu particularmente, conversei ontem com o André Sanches, presidente do Corinthians, e ele negou qualquer negociação em cima de Eto'o. Ele falou que a conversa fiada, invenção da imprensa, não tem nada a ver com nada. O Corinthians não tem dinheiro nem para pagar o Eto'o que está jogando lá na Turquia. Quer dizer, não dá, o Corinthians não tem essa grana. Vai apostar sim em jogadores jovens, revelações, né? E vai tentar, com isso, conseguir o maior número de títulos possível esse ano. Mas a coisa está feia no Corinthians em termos de grana. Muito bem. O Palmeiras pode ter problemas para a reta final do Paulistão. Nessa sexta, o procurador Vinícius Marchetti, do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, denunciou o goleiro Jailson, o volante Felipe Melo, o atacante Dudu, por causa do clássico contra o Corinthians, realizado no dia 24 de fevereiro, na Arena em Itaquera. Os três foram enquadrados no artigo 258, por atitude contrária à ética ou disciplina e que prevê pena de suspensão de 1 a 6 partidas. O goleiro também foi denunciado no artigo 254 por praticar jogada violenta. Os três serão julgados na próxima segunda e, dependendo das penas, podem virar desfalque na fase decisiva do estadual. Tentando ficar alheio a tudo isso, o Verdão se prepara para o duelo de amanhã contra o Novo Horizontino. Então acompanhe na reportagem de Osmar Garrafa. E o Palmeiras praticamente encerrou os preparativos para estrear na fase de quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. A atividade dessa sexta-feira pela manhã foi com portões fechados. Depois do trabalho, o técnico Roger concedeu entrevista coletiva. E o Palmeiras chega para essa fase com os melhores números da competição. Melhor ataque, melhor defesa e o primeiro colocado na classificação geral. O que isso representa, Roger? A melhor campanha até agora serve nesse momento para que a gente tenha a possibilidade de jogar o segundo jogo em casa, né? Somente isso. E a partir desse momento, as melhores equipes que estão nessa fase da competição foi que se credenciaram pelo seu melhor jogo para estarem aqui. Então, jogos decisivos, importantes, eliminatórios, é importante concentração máxima. O técnico Roger não confirmou a equipe oficialmente, mas deu pistas de como o Palmeiras entrará em campo no próximo domingo. Sim, não há muita diferença, né, do que se vinha jogando, né, com a possibilidade, né, dependendo de uma outra situação, depende muito, né, do que a gente imagina na partida, né, mas a escalação já está definida para o jogo, né, só não vou externá-la nesse momento. E o meia Gustavo Scarpa teve a liminar que dava direito dele defender o Palmeiras cassada. O Fluminense conseguiu na Justiça do Trabalho cassar essa liminar. O Palmeiras ainda não foi notificado. O técnico Roger falou sobre o assunto e disse que enquanto o Palmeiras não for notificado, ele conta com o atleta. O que o jurídico tem passado para a gente da comissão técnica é que até uma segunda ordem, um segundo momento, o atleta tem condição de jogo. E é da forma que a gente vem lidando. Eu quero contar com ele até uma segunda posição mais atualizada com relação à situação jurídica do caso. O que se sabe é que o Diogo Barbosa, que está recuperado de lesão, vai aguardar uma outra oportunidade ainda para ser relacionado e está se aprimorando fisicamente. Já Edu Dracena, pela primeira vez, será relacionado na temporada. Vamos agora, então, acompanhar o provável Palmeiras para a partida em Novo Horizonte. Jailson no gol, Marcos Rocha pela direita, na zaga Antônio Carlos e Thiago Martins, Vitor Luiz pela lateral esquerda, no meio-campo Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. No ataque, Dudu, Borja e William. Técnico, Roger Machado. Bom, e quando o Osmar Garrafa fez a matéria, o Palmeiras ainda não tinha sido notificado, mas já foi notificado nesta sexta-feira. E não só foi notificado, como o Palmeiras já rescindiu o contrato com o Gustavo Scarpa. Exatamente. Então, já está no BID. Então, no BID, já está lá que o contrato do Palmeiras com o Gustavo Scarpa foi rescindido. Rescindido. Não tem mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Está fora do jogo contra o Novo Horizontino e de qualquer outro jogo. O Palmeiras não é mais jogador do Palmeiras. Em princípio, claro. Até porque, por força da justiça, a liminar que permitia que o Gustavo Scarpa assinasse com outro clube, ela foi cassada ontem.
por 5 votos a 4 no TRT do Rio de Janeiro, né? Claro que ainda cabe recurso, o próprio Scarpa pode recorrer, ainda tem o trâmite, ainda tem o julgamento da ação, né? Essa briga vai longe, então enquanto não houver nenhuma novidade, uma nova liminar, seja lá o que for, hoje o Scarpa ou enquanto não houver, Scarpa é jogador do Fluminense, ponto. Se vai jogar, se vai ser integrado ao grupo, isso é uma outra história. Então, vínculo com o Palmeiras, a partir de hoje, Gustavo Scarpa não tem mais. Mas aí fica aquela pergunta no ar, né? Quem que acertou? O Palmeiras arriscando e contratando Gustavo Scarpa. O Palmeiras sabia que era um risco. E teve que pagar esse mico de agora... Rescindiu o contrato. Por isso que o Corinthians recuou no Zeca. Que não anunciou o Zeca, porque sabia que ia acontecer uma coisa parecida. Melhor. Quer dizer, eu acho assim que... eu acho uma injustiça enorme. Aliás, acho até que os empresários são os mesmos, tanto do Scarpa como do Zeca. Eu acho isso uma sacanagem com os dois jogadores. Ninguém pode ser proibido de trabalhar, sabe? Agora, tem lei que, lei em cima de lei, que abre exceção aqui, exceção ali. Mas, Chico, é complicado. E o Fluminense no bastidor é forte, hein, gente? Que absurdo. Mas aí, Chico... Fluminense e Botafogo, no Rio de Janeiro, ganham todas, cara. Não tem uma que eles percam. Que eles percam. Não tem uma que eles percam. Eles ganham todas. Mas, Chico, aí me permita discordar de você numa questão, né? Vamos imaginar, você é meu patrão e eu sou seu funcionário. Eu tenho um contrato. Você discordar. Eu tenho um contrato com você. De repente eu chego para você e falo assim, não quero mais trabalhar com você. E aí eu vou acertar com ela sem te ressarcir? Entendeu? É isso, essa é a questão. Enquanto isso, você não joga e eu continuo faturando. Não, fatura não, você não está usando o meu trabalho. Não, aí que tá. É complicada a história, por isso que foi 5-4. Agora, a favor do Fluminense. Vê lá se fosse qualquer outro clube, se o jogador não ganhava. Sorte do São Paulo que estava interessado no Gustavo Scarpa e não imagina o São Paulo na situação que está. Bom, enfim. Já está matando jacaré butinada, né? O São Caetano quer ser a zebra dessas quartas de final do Campeonato Paulista e eliminar o São Paulo. Para isso, o Azulão conta com alguém que conhece muito bem o adversário, o técnico Pintado, ex-auxiliar no Tricolor. Então acompanhe na reportagem de Jonas Campos. Quando ele assumiu o comando técnico do São Caetano, o time estava na lanterninha da classificação geral do Campeonato Paulista. Pintado definitivamente mudou os rumos do Azulão, de rebaixado para classificado às quartas de final. Era complicado no começo do campeonato, só derrotas, e depois da chegada dele ele conseguiu buscar as vitórias, conseguimos o nosso objetivo maior, que era manter o time na Série A1, classificação para a Série D, e hoje, graças a Deus, na classificação das quartas de finais. Acho que foi um trabalho de uma equipe, né? Não foi apenas eu que resolvi os problemas. Jogadores de qualidade, jogadores que trabalharam bastante, diretoria que apoiou, né, em todo o suporte para a gente poder sair. E encontramos soluções rápidas, né? Acho que isso é importante. Isso mostra que a gente está no caminho certo e que conseguir um resultado assim tão rápido deixa a gente surpreso também. Os números explicam. Desde que Pintado chegou, foram 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Resultados que fizeram o São Caetano chegar a 15 pontos e garantir a classificação no Grupo B, que terminou com o São Paulo como líder. E agora, por ironia do destino, Pintado reencontra justamente o São Paulo nas quartas de final do Paulistão, time no qual ele trabalhou como auxiliar técnico no ano passado. O conhecimento sobre o tricolor pode ajudar o Azulão. Acho que é importante que eu conheço, né, as dificuldades que o São Paulo tem, mas também conheço as virtudes. Sei que é uma equipe forte, como eu já disse, e que o mais importante é o São Caetano estar bem armado, estar bem focado no que é um jogo decisivo contra uma grande equipe. Acho que tem aquele negócio de revanche por ele ter trabalhado lá, mas ele é um cara inteligente, ele sabe o que devemos fazer para ganhar do São Paulo. O treinador desligado do Clube do Morumbi em julho do ano passado, após a chegada da comissão técnica de Dorival Júnior, garante que não guarda mágoas. Mágoa nenhuma, eu fiquei triste, chateado por
por não poder, né? Por não poder ajudar o São Paulo como estou ajudando o São Caetano. Infelizmente, não foi possível nesse momento. Eu estava no lugar certo na hora errada, mas só tenho amigos dentro do São Paulo. Sempre vou agradecer ao São Paulo pela oportunidade que eu tive. Mas ele deixa bem claro que hoje veste outra cor. Espero que o sol esteja azul, né? Que o céu esteja azul lá no Anacleto para que a gente faça um bom jogo. Mudança de treinador, 2 vitórias e classificação para a 4ª fase da Copa do Brasil. A torcida São Paulina começa a vislumbrar uma luz no fim do túnel. Com Diego Aguirre finalmente no comando, a equipe no banco de reservas agora é hora de confirmar a boa fase. Alexandre Silvestre traz as últimas notícias do São Paulo, direto do CCT da Barra Funda. Imagens do aquecimento, treino fechado. Aguirre finalmente pisa no gramado do CT. Documentação ok, visto de trabalho em dia. O treinador estreia de fato no sábado. Mata-mata, Paulistão, quartas de final, jogo de ida contra o São Caetano, no Anacleto Campanella, amanhã, 4 da tarde. Escalação misteriosa. O professor costuma fazer rodízio. Não deve mexer muito logo de cara. Quem entra na briga por posição é o recém-contratado Regis, apresentado nesta tarde. Chega do São Bento por empréstimo. 28 anos, lateral direito. Nós estamos muito confiantes numa posição que eu não diria que o São Paulo teve que adaptar um jogador ali, mas no Brasil e às vezes no mundo é uma posição onde está muito carente, e o Regis se apresenta aí como uma grande opção e com grandes possibilidades de sucesso com o nosso clube. E o São Paulo sempre teve laterais assim, de muita qualidade, que serviram à seleção brasileira, Cicinho, Cafu, né, um dos jogadores também que eu vi, o Wilson também, muito bom jogador. Cada um tem a sua história, eu quero construir a minha com humildade, entendendo, né, de onde eu passei, por onde eu passei, para que eu chegue no São Paulo construir a minha história. Então, o que me credenciou vir aqui foi a minha campanha, né, sólida dentro do Campeonato Paulista. E eu acho que o trabalho, quando ele é bem feito, a recompensa vem com os jogos. Eu espero que eu possa ser bem recompensado de acordo com aquilo que eu desempenhar dentro de campo. O rapaz não pode disputar o Paulista porque atuou pelo São Bento na fase de grupos, mas promete fazer de tudo no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, para não ser mais um lateral direito dos últimos tempos a fracassar com a camisa tricolor. Primeiro, entender a maneira do treinador colocar o seu trabalho, entender o perfil do clube, me comprometer com os treinamentos, com os jogos, e que eu possa desempenhar aquilo que eu tenho como ponto forte nas minhas características dentro dos jogos e criar uma longa vida aqui no São Paulo. Celso, bom jogador, hein? É bom jogador. Bom jogador esse Regis. Vocês viram ele fazendo gol aí, pela esquerda, inclusive. Quer dizer, mas ele é bom na direita mesmo. Ele veio para jogar ali. E acho que foi uma grande contratação. O São Paulo foi esperto, viu? Mais esperto que os outros. Disputa o Paulista, mas tem outras coisas para disputar, né? E vai disputar e acho que vai ser o dono da posição, na minha opinião. Agora, quanto o Pintado, você vê que para ele é constrangedor jogar contra o São Paulo, né? Que lá que ele foi revelado, lá que mas ele vai ter um sabor especial se ele conseguir eliminar. Ganhar, né? Vai. Agora o Aguirre é sério, né, cara? O Aguirre não dá risada, não. Não. Vai dar um treino ali com o cara. Estilo uruguaio, Chico. Estilo uruguaio, CDF demais, né? Tá ali. Então vamos lá, vamos torcer pro São Paulo engatilhar, né? Ir embora, né? Tá engatar e ir embora. Isso não, eu acho. Isso é de coração, assim? Não, é de coração, porque afinal de contas é chato ganhar, só o Corinthians ganhar título em São Paulo. Eu já estou cansado disso aí. Né? O ano passado foram 2. Né? Só o Palmeiras que ofereceu uma resistênciazinha. O resto foi fácil. Então aí fica chato. Muito bem. Então vamos lá no resultado da nossa enquete. No começo do programa, a gente perguntou se teremos alguma zebra nas quartas de final do Paulistão. E a maioria respondeu que sim, com 58% dos votos. Resta saber onde. Agora é difícil saber aonde. Bom, gente, por hoje é só. Encerramos o Gazeta Esportiva homenageando Flavor Flav
DJ do Public Enemy, que completou hoje 59 anos. Muito bem. Isso aí. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. E até domingo. Boa noite. Até domingo. Tamo junto, Paulinha. Tamo junto. Isso aí.